Bem, pessoal, então vamos para... Eu acredito que vai ser a última parte da aula. Vamos ver pelo mais ou menos o tempo que eu vou utilizar. Vocês sabem que o meu computador tem um problema, não pode ficar muito tempo. A bateria dele é um pouquinho complicada. Enfim, gente, então eu acredito que eu vou conseguir terminar aí no máximo uns 35 minutos, que é o tempo que ele aguenta, tá? Então vamos lá, gente. Então agora eu vou falar para vocês sobre as formações peritoneais. Então lembrem, por favor, gente, peritônio. Eu tenho basicamente uma divisão didática para estudar. Primeiro, cavidade peritoneal. A gente já estudou a cavidade peritoneal. Lembra? Cavidade peritoneal é aquela região em que fica entre o peritônio parietal e o peritônio visceral. Como a cavidade peritoneal ela é grande, ela é dividida em saco maior, saco menor, e o saco menor é a bolsa omental, sendo que o saco maior ele vai possuir dois compartimentos, que é o supracólico, infracólico, e aí o infracólico ele vai se dividir em metade direita e esquerda. Só que esses dois espaços, né, direito e esquerdo, infracólicos, a gente vai estudar melhor depois que vocês entenderam que é um pouquinho de raiz do mesentério, da onde ela vai, para onde ela vai, e basicamente que daqui a pouquinho eu vou falar um spoiler para vocês, tá? E agora nós vamos estudar as formações peritoneais, que essas formações basicamente são ligamentos, mesentérios, aumentos, então a gente agora vai dar realmente uma conceituada nessas estruturas, né? Então vamos lá. Em toda a cavidade peritoneal, inúmeras formações peritoneais vão ligar-se umas às outras ou à parede do abdômen. Então eu vou ter formações peritoneais uma ligando a outra. Eu posso pegar às vezes uma víscera em que uma formação peritoneal liga essa víscera à parede do abdômen. Então basicamente são essas estruturas. Essas formações, que podem ser aumentos, pregas, mesentérios e ligamentos, eles desenvolvem-se a partir dos mesentérios dorsal e ventral originais. Ah, Bruno, onde é que eu vou ver isso? Eu não sei o que é isso. Isso é êmbrio, certo? Isso é êmbrio. Então, até uma questão, se vocês pegarem alguns livros de anatomia, ele até dá uma introduzida em alguma coisa de êmbrio. Mas eu prefiro passar primeiro a anatomia para depois você entender a êmbrio. Eu acho que fica mais simples. Mas entendam que essas formações peritoneais elas vão se desenvolver a partir de dois mesentérios, um ventral e um dorsal, e basicamente depois parte desses mesentérios, principalmente o ventral, vai ser degenerado, tá? Isso daí, maiores detalhes, vai ser na embriologia. O que vai ter essas formações peritoneais? Vasos e nervos que vão suprir as vísceras que eles suportam. E também, isso daqui é muito importante, eles vão ajudar a manter o posicionamento adequado das vísceras, perfeito? Então, vamos lá, vamos começar pela primeira formação peritoneal, que é o aumento. O que é o aumento? O aumento é uma extensão ou prega de peritônio em duas camadas. Ela vai ter duas camadas, em que ela vai partir do estômago ou da parte proximal do duodeno e vai até órgãos adjacentes na cavidade abdominal. Então, qualquer aumento, ele vai partir do estômago ou da porção proximal do duodeno. Aí, eu já falei para vocês, Bruno, mas eu já ouvi falar um aumento maior e menor? Sim, a gente vai já falar sobre esses aumentos, não se preocupa, tá? Aumento, gente, é um radical que se chama avental, certo? Mas basicamente esse avental é devido ao aumento maior, que é o que nós iremos ver daqui a pouquinho. Então eu tenho dois aumentos, o aumento maior e menor. O aumento maior, o que é a denominação dele? Prega peritoneal bem proeminente, que vai possuir 4 camadas. Eu digo, peraí, Bruno, como assim 4 camadas? É porque esse avental, lembra, que uma extensão, uma prega peritoneal, normalmente ela vai ter 2 camadas. Mas como o aumento ele vai até lá embaixo, próximo à cavidade peritoneal, e ele volta, se 2 camadas descem, 2 camadas voltam, formam 4. Então, o aumento maior vão ser 4 camadas. E vai se pender como se fosse um avental. Ele vai partir da curvatura maior do estômago até a porção proximal superior do duodeno. Ah, como assim, Bruno? Parte proximal superior do duodeno? É porque o duodeno é dividido em 4 porções. Porção superior, descendente, horizontal e ascendente. Aí é da porção superior do duodeno, parte proximal, tá? Depois eu vou mostrar uma imagem com mais detalhes. O que vai acontecer com o aumento maior? Após descer, ele vai se dobrar de volta e vai se fixar na face anterior do colo transverso. Então, o que vai acontecer? Lembra, ele vai partir do estômago, ele vai descer ao longo da cavidade abdominal, depois ele vai voltar e vai se fixar
no colo transverso. É um dos principais locais de armazenamento de tecido adiposo, ou seja, de gordura visceral. O aumento maior, gente, pessoas que são obesas, um aumento maior dessas pessoas tem muita gordura. Então, quando você abre o indivíduo, tu vai ver esse aumento aqui, ó. Tu vai ver isso. Eu digo, meu Deus, Bruno, eu só tô vendo aqui um avental, tô vendo só gordura, parece que é só gordura. É isso mesmo. É um aventalzinho mesmo, gente, de gordura que vocês estão observando. Ah, isso daqui é um aumento maior. Ah, Bruno, agora me explica como é que é esse papo aí de duas camadas. Simples, percebam. O aumento maior, ele vai partir aqui, olha, da porção da curvatura maior do estômago. Curvatura maior do estômago é isso daqui, tá, gente? Essa porção a gente vai estudar. Essa daqui é a curvatura menor, essa daqui é a curvatura maior do estômago. Então, parte da curvatura maior do estômago e da porção proximal do duodeno, certo? Então, vai partir dessa porção aqui, porque bem aqui já é duodeno, tá? Então, é por isso que a gente chama. Então, a porção do duodeno, curvatura maior do estômago, ele desce, certo? Aí, mostrando nessa imagem. Então, ele vai descer, como se fosse um avental. Ele vai até lá embaixo. Gente, aí você pode perguntar, mas Bruno, existe uma estrutura que fala, ei, volta? Não. Ele simplesmente chega até um determinado momento e volta. E retorna, como se fosse um avental mesmo. E aí ele pega e volta. Então, se desceu 2 camadas e retornou 2 camadas, vocês concordam agora que o aumento maior tem 4 camadas? É isso daí que é o aumento maior. E aí ele sobe até que ele vai se fixar nessa porção aqui, olha. Bruno, o que é isso daqui? Colo transverso. Essa porção aqui, olha, colo transverso. Então, como é a prega? Como é a extensão do aumento maior? Parte da curvatura maior do estômago e da porção proximal do duodeno segue em um sentido inferior. Quando ele chega próximo da cavidade pélvica, ele retorna, certo? E aí, em seu trajeto ascendente, na porção anterior das vísceras, né? Até que ele vai se fixar na porção do colo transverso. Aí formou um aumento. Como é uma prega que foi e voltou, entre essas 2 pregas eu vou ter um espaço. E esse espaço, olha só que legal, gente, ele é contínuo aqui com a bolsa omental, aquela estrutura, aquela região que a gente viu que fica posterior ao fígado e posterior ao estômago. Bruno, assim, você está me mostrando essas coisas, mas sabe que mesmo assim eu ainda não consigo fixar, eu acho muito complexo e realmente, gente, eu não vou negar para vocês que peritônio é complexo. Mas se você quer entender mesmo, entender, eu estou falando entender, compreender completamente peritônio, você precisa estudar êmbrio do trato digestório. Não tem como, né? Você quer entender mesmo por que se formou isso, você tem que estudar trato digestório. Porque como eu falei para vocês, imagina, o tubo digestório no embrião, ele era um tubo só, reto. Entendeu? E aí ele era ligado na parede abdominal anterior pelo mesentério ventral e na posterior pelo mesentério dorsal. Pessoal, vai formando víscera a partir desse tubo e um monte de víscera, que desse tubo é fígado, é baço, é estômago, é pâncreas, é tudo. E vai fazendo rotações por cima de rotações, então eu vou formando espaços, eu vou formando pregas, eu vou formando o peritônio. Assim, gente, é uma embriologia bonita. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Se vocês entenderem de uma forma geral a anatomia, a embriologia do sistema digestório não é uma das mais complicadas para você entender. Você precisa ir com calma, mas você consegue entender sim. Não é que nem para mim, na minha opinião, a embriologia do coração que é uma das piores para você entender, né? Mas essa daqui, se você sabe bem a anatomia, você consegue entender a êmbrio. Agora, se você não sabe nem a anatomia e você vai direto para a êmbrio, você não vai entender nada, tá? Mas enfim, então a bolsa omental é dessa forma, tá? O aumento maior e a bolsa omental. Bem, olha nessa imagem aqui. Nessa imagem eu estou mostrando para vocês aqui, olha, o avental gorduroso. Olha só, de novo, ó. Parte da porção da curvatura maior do estômago e da porção proximal do duodeno e desce aqui a camada. Então vem descendo a camada, vem descendo a camada, vem descendo a camada, até que chega um determinado momento que ele simplesmente retorna. Por quê? Porque ele quis, tá? E aí ele volta até que ele vai se fixar aqui no colo transverso, tá? Percebam que entre as 2 porções eu vou ter a bolsa omental, que aí nessa porção aqui, lembra da bolsa omental? Qualquer coisa você volta, pega o vídeo anterior. É o recesso inferior da bolsa omental, que sempre vai ficar entre as lâminas do aumento maior, certo? Então o recesso inferior sempre vai ficar aqui nessa região, tá, gente? Aí o que vai acontecer?
Esses aumentos, né, eles são formados por vários ligamentos, certo? E quais são esses ligamentos, Bruno? Então, vou mostrando aqui, olha. Esse daqui é o ligamento gastrocólico. Ligamento gastrocólico, se vocês perceberem, olha, parte do estômago. É tudo isso, tá, gente? O gastrocólico é todo esse aventalzão gorduroso, tá? Então ele parte aqui do aumento, né? Ele parte aqui da curvatura maior do estômago e da porção proximal do duodeno. Desce, então saiu do estômago, pensa, saiu do estômago. E volta e termina no colo. É por isso que é chamado de gastrocólico. Então toda essa região aqui é o ligamento gastrocólico. Tem porções, umas porções bem menores do aumento maior, logicamente, pessoal. O gastrocólico é amplamente, assim, quase o completo do aumento maior. Mas eu tenho umas porções pequenas desse ligamento que estão associados com outros órgãos, como por exemplo aqui, olha, o gastroesplênico, ele faz parte do aumento maior, então ele vai ligar o estômago ao baço. E aqui o gastrofrênico, que ele vai se ligar aqui o estômago a também o diafragma. Bruno, existe outros? Existe o frênico-cólico, certo? Ah, é bem aqui, ó, esse daqui, ó, frênico-cólico, eu esqueci de colocar. Esse daqui é o frênico-cólico, tá, gente? O frênico-cólico, ele também faz parte do aumento maior, tá, gente? Então, tudo isso daqui são porções, são partes desse aumento maior, são as subdivisões dele, tá? Então, se eu pegar assim, o aumento maior, ele é dividido em ligamento gastrocólico, o frênico-cólico, o gastroesplênico e o ligamento gastrofrênico. Então, tudo isso daqui é aumento maior, tá? Lembra, principal porção que acumula gordura em pessoas obesas. Olha aqui outro exemplo aqui, olha, bonitinho. Aqui fica muito legal também, olha. Gastroesplênico aqui, olha, esse ligamento que está associado aqui ao aumento maior, tá? E aqui, olha, um outro ligamento, só que esse ligamento ele não faz parte do aumento maior, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês que lembra, as formações peritoneais não são só os aumentos, eu também tenho ligamentos. E eu tenho um ligamento aqui que é chamado de espleno-renal, que ele vai ligar aqui, olha, o rim também ao baço, tá? Bruno, por que todas essas estruturas que você está mostrando? É porque nunca se sabe quais são as estruturas, quais são os procedimentos cirúrgicos que vocês vão realizar. E todas essas estruturas anatômicas você vai precisar ter conhecimento, tá bom, gente? Então, outras duas estruturas que são ligamentos, que são formações peritoneais. O ligamento gastroesplênico faz parte do aumento maior. O espleno-renal não. O espleno-renal é uma coisa à parte. É só um ligamentozinho, como se fosse lá o ligamento suspensor do ovário. É um ligamento separado, tá? Agora vamos para o aumento menor. O aumento menor, prega peritoneal bem menor. Ela só é dupla, ela não tem 4 lâminas, né? E ela vai unir a curvatura menor do estômago, a porção proximal do duodeno, a curvatura menor do estômago e a proximal do duodeno ao fígado. O aumento menor ele tem uma importância muito grande porque é dentro dele que vai passar a tríade portal. Bruno, qual é aquele negócio que você sempre falou que é pra gente memorizar? Pois é, tríade portal. Artéria hepática própria, veia porta hepática e ducto colérico. Tá aí, gente, para vocês anotarem, tá? E aí, o aumento menor é dividido em duas porções. O ligamento hepatogástrico, olha o nome, hepatogástrico, vai do fígado ao estômago. E o hepatoduodenal, fígado duodeno. E aí é nesse hepatoduodenal que tem a tríade portal. Bruno, por que no hepatoduodenal? Você vai lembrar da seguinte forma. Como é que você vai lembrar que a tríade portal está no ligamento hepatoduodenal? Que eu vou mostrar em imagens. Por causa do ducto colédoco. O ducto colédoco depois ele vai se unir com outras vias biliares e vai ter que jogar toda a bile no duodeno. Então tu vai lembrar disso. As vias biliares precisam lançar a bile ao duodeno. Então, onde é que vai estar localizado? Qual o ligamento que vai estar localizado essa região? Onde é que vai estar localizada a tríade portal? Ligamento hepatoduodenal. Ano passado eu fiz uma pergunta de prova em que foi o seguinte. Imagina que o cara foi fazer uma retirada cirúrgica da vesícula biliar. E no momento que ele vai retirar essa vesícula, no momento que ele tirou, ele cortou. Ele cortou, por exemplo, uma artéria que não era para cortar. Por exemplo, por algum motivo ele cortou ali a artéria cística, que na verdade não era para ele chegar a esse ponto de romper toda a artéria cística. Ele cortou lá um ponto da artéria cística que não era para cortar.
O que ele vai precisar fazer agora? Ele diz, meu Deus, vai estourar esse negócio, agora vai sangrar. Tem como ele fazer uma hemostasia antes dos vasos, antes que chegue nessa artéria cística. E como é que vai ser essa hemostasia? Ele vai ter que pressionar esse ligamento hepatoduodenal, por quê? Porque no ligamento hepatoduodenal eu tenho a artéria hepática própria e a artéria hepática própria depois ela vai dar origem à artéria cística. Então no momento que você faz uma compressão na artéria hepática própria, você diminui esse sangramento. Então é um ligamento, é uma estrutura importante que vocês podem utilizar com aplicabilidade clínica, tá? Então olha só, isso daqui é um aumento menor, percebam, o ligamento está vindo do fígado até o estômago. O que vem do fígado até o estômago, hepatogástrico. O que vem do fígado até o duodeno, hepatoduodenal. Se vocês perceberem, o hepatoduodenal realmente parece, ele é mais fibroso. E é nesse local que você irá encontrar a tríade portal. Eu vou mostrar imagens daqui a pouquinho. E olha aqui a imagem, olha como ele é uma dupla lâmina. Nessa secção sagital, você está conseguindo observar aqui a região do aumento menor. Lembra que o aumento menor, ele é a parede anterior da bolsa aumental. Olha, aqui é a bolsa aumental. Então vai seguindo, vem seguindo no seu trajeto inferior, até que vai formando aqui, olha, a porção, o recesso inferior da bolsa aumental, que é basicamente a parte interna do aumento maior. Olha aqui, olha a secção da tríade portal. Novamente aquela imagem que eu falei do forame de Winslow. Lembra que o forame de Winslow, teto, fígado, soalho, duodeno, parede posterior, veia cava inferior, parede anterior, tríade portal. E aí está aqui a tríade portal. A veia porta hepática, a artéria hepática própria, aqui já em suas divisões, e aqui o ducto colédoco, tá bom? Bem, eu pensei que eu tinha uma imagem, gente, em que eu mostrava uma secção que eu tinha uma secção desse ligamento. Eu esqueci de colocar, para mim eu tinha colocado. Então qualquer coisa eu vou colocar lá no grupo do Telegram essa imagem, que aí aparece essa dissecação aí dessa tríade portal, tá? Vou seguindo logo aqui, falando sobre agora os mesentérios. Gente, mesentério, eles são considerados ligamentos, certo? Eles são considerados ligamentos. Isso daí vai depender muito da literatura. Mas eu acho que uma forma muito fácil de você entender é o seguinte: mesentério são os ligamentos peritoneais que estão associados ao intestino, certo? Então, associado ao intestino, nós chamamos de mesentério. Então, vamos lá. Dupla lâmina de peritônio, de novo, olha, dupla lâmina de peritônio formada pela invaginação do peritônio por um órgão e é a continuidade do peritônio visceral e parietal. Então lembra, ó, entre o peritônio parietal surge aqui o mesentério e aí depois quando ele envolve a víscera, peritônio visceral. Constitui um meio de comunicação neurovascular, por quê? Porque é nessa região que vai passar vasos e nervos. O mesentério une um órgão intraperitoneal à parede posterior do abdômen. Lembra, as vísceras elas vão ser soltas, elas poderiam estar soltas, só que elas sempre vão estar presas à porção posterior do abdômen devido ao mesentério. Quero que vocês entendam. As vísceras, gente, elas são móveis, certo? Só que chega um determinado momento que elas ficam presas. Imagina que você vai cortar, você fez uma incisão, pegou uma alça intestinal e começou a tirar do cara. Você começou a tirar, até que vai chegar um momento e diz, mano, não está saindo mais. Por que não está saindo? Porque o mesentério impede que saiam todas as vísceras. Basicamente é isso. As vísceras elas são móveis, mas elas são fixas na porção posterior do abdômen. Para quem não sabe, aquele frio na barriga que você sente quando você vai para uma montanha-russa, um brinquedo radical, alguma coisa, esse frio na barriga não deixa de ser a movimentação dos teus órgãos abdominais. Por exemplo, os homens, eles sentem o frio na região do testículo. Por quê? Porque o testículo vai e volta. Esse frio, essa sensação de frio, é basicamente a movimentação desses órgãos. Então, o mesentério ele é associado a partes do intestino delgado, né? Esse mesentério tem alguns livros que chamam até assim, mesentério propriamente dito ou mesentério associado ao intestino delgado, mas quando você ouviu falar mesentério, na clínica, é tudo associado ao intestino delgado, tá? Aí você vai ter o outro tipo, que é o mesocolo transverso ele é associado somente ao colo transverso, e o mesocolo sigmoide, que ele vai ser associado ao colo sigmoide, certo? Existem outros tipos de mesentérios, pessoal, que eles não vão ser associados
tanto ao intestino, né? Eles recebem essas denominações, certo? Mas eu só estou colocando aqui para vocês porque eles são ligados a outras estruturas, né? Por exemplo, a mesossalpínge, o mesovário e o mesométrio, que já foram todas as estruturas que nós já comentamos para vocês. Lembra? Mesossalpínge, mesovário e mesométrio, junta tudo, forma o ligamento largo do útero. É por isso, né, que a gente, nessa literatura que eu tirei a aula, mesentérios são considerados alguns tipos de ligamentos, tá bom? Mas eu sinceramente, eu acho que a melhor forma de você entender essas formações peritoneais não é você, às vezes, tentando pegar e colocar em grupinhos. Eu acho que é melhor você realmente estudar de formas separadas. Eu acho que é a forma ideal, tá? Porque sempre você vai encontrar algumas divergências de literatura. Então vamos lá, o mesentério associado ao intestino delgado. Prega grande em formato de ventilador, muito estranho, como assim ventilador? Vou mostrar na imagem. Formada por duas camadas peritoneais. Prestem muita atenção. O intestino delgado, ele é dividido em duodeno, jejuno e ilho. Só quem tem mesentério é o jejuno e ilho, somente eles dois. Bruno, e o duodeno? Ele não tem peritônio? Não, ele é retroperitoneal. Duodeno é retroperitoneal. O jejuno e o ilho, não. O jejuno e ilho, eles já são intraperitoneais. Então, onde é que começa o intestino delgado? Onde é que começa o mesentério? Ele começa na junção entre duodeno e jejuno. Lembra? O intestino delgado, ele inicia como duodeno, jejuno e ilha, é a divisão dele. O duodeno é retroperitoneal. O jejuno, ele já é intraperitoneal. Então, onde é que vai começar o mesentério? Na junção entre os dois. Parece lógico? É isso mesmo, certo? Aí, especificamente, ó, logo à esquerda da parte lombar superior da coluna vertebral, tá? E aí, eu estou colocando para vocês algumas denominações que aí depois vocês podem observar na imagem ou seguir no slide. Ele vai passar obliquamente para baixo e para a direita. E termina na junção ilho-secal, bem próximo da articulação sacroiliaca direita. Mostra a imagem, Bruno. Vou já mostrar. Na gordura entre as duas camadas peritoneais do mesentério, e vão estar artérias, veias, nervos linfáticos, que tudo isso vão estar fazendo o suprimento do jejuno e do ilho. Está aí. Primeiro, observem aqui, olha. Isso daqui que eu estava falando para vocês. Isso daqui é onde inicia o mesentério do intestino delgado. Então, todo o mesentério do intestino delgado é aqui o início dele. Tanto que é por isso que nós chamamos de raiz do mesentério. Essa região aqui, olha, raiz do mesentério. É essa porção oblíqua que vocês estão observando. Então, eles iniciam aqui, olha, na junção duodeno jejunal, só mostrando para curiosidade de vocês. Estômago, chega aqui o duodeno. Aí o duodeno ele tem 4 porções. Porção superior, descendente, horizontal e ascendente. Aí quando chega no final da ascendente, começa jejuno. Então se é o duodeno, ele é retroperitoneal, que está muito claro nessa imagem, gente. Percebam que o peritônio está recobrindo ele e ele está ficando para trás. E o duodeno já é intraperitoneal, então o mesentério vai começar até aqui. Até onde vai esse mesentério? Esse mesentério ele vai até a outra porção que vai ser retroperitoneal. Então, qual é a outra porção que vai ser retroperitoneal? O colo ascendente. Então, essa porção aqui do colo ascendente, que vai ser o que nós chamamos de junção ilho-secal. Ilho-secal porque, lembra, olha só o trajeto. Estômago, duodeno. Aí vem jejuno e ilho, que foi retirado. Imagine que como se fossem essas alças intestinais. Até que jejuno, ilho, e o ilho vai se ligar com bem na junção entre colo e seco, tá? Então, na junção ilho-secal, que é bem aqui nessa região aqui que eu estou mostrando, é onde termina a raiz do mesentério associado ao intestino delgado, tá? Então, todo mesentério ele parte daqui. E esse mesentério, gente, olha, percebam, ele vai se fixar aqui em uma porção das vísceras, tá? Em uma porção do intestino, ou do jejuno
ou do íleo, tá bom? Então, todas as alças intestinais que vocês estão observando aqui vão ser nutridas por essas porções do mesentério. É por isso que as artérias que irrigam essa região, tanto do jejum quanto do íleo, são chamadas de mesentéricas, tá bom? A gente vai falar sobre isso em vascularização, tá bom? São ramos das artérias mesentéricas, tá? Então, olha, uma outra imagem que é bem interessante, ó. Olha aqui o mesentério, tá bom? Então aqui, olha, partindo do mesentério, iniciando aqui do duodeno, olha, iniciou aqui o duodeno, né, o finalzinho do duodeno, e aí tem aqui todo o mesentério. O mesentério é só isso, gente, olha, eles partem de um ponto comum, e aí depois, qual é esse ponto comum? A raiz do mesentério, que lembra que vai da junção duodeno, jejunal e vai até a junção iliocecal. Então, toda essa região aqui é o ponto em comum do mesentério. E aí, conforme vai indo, eles vão inserindo, eles vão recobrindo aqui as alças intestinais. Agora vamos falar sobre os mesocolos. Os mesocolos, olha o nome. Os mesocolos são as estruturas peritoneais que estão recobrindo os colos. E eu só tenho 2 colos intraperitoneais. Da região de colo, gente, eu tenho 4 regiões. Colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide. O ascendente e o descendente, eles são retroperitoneais, então não tem mesocolo. Agora, o transverso e o sigmoide, eles têm. Então, nesse sentido, ambos vão ter mesocolos. Então, eu vou ter o mesocolo transverso e o mesocolo sigmoide, porque ambos são intraperitoneais. Mesocolo transverso, certo? Ele vai ligar o cólon transverso à parede abdominal posterior, como qualquer mesentério. São 2 camadas e elas vão partir da parede abdominal posterior, é lógico, através da superfície anterior da cabeça e do corpo do pâncreas e vão passar em direção ao exterior, circundando o colo transverso. Então, assim, eu sei que é muito complicado porque, Bruno, eu não sei direitinho ainda a cabeça e o corpo do pâncreas. Eu sei, vocês não estudaram digestória. É por isso que essa parte aqui da aula é uma partinha um pouquinho complicada, porque eu sei que vocês não estudaram ainda digestória. Mas depois que vocês estudarem digestório, eu acho bem interessante vocês voltarem aqui para essa aula para vocês, sabe, dar uma fixada e entender tudo que eu estou comentando, tá? Entre essas camadas vai ter nervos, vasos, etc. E aí a camada anterior do mesocolo transverso, ela vai ser aderente à camada posterior do aumento maior. Eu vou já mostrar aqui para vocês, porque as duas vão se conectar. Lembra que o aumento maior termina lá no colo transverso? É isso daqui que eu estou querendo dizer, tá? Então, mesocolo transverso, gente, essa região aqui, ó. Isso daqui é o mesocolo transverso. Por quê? Porque esse daqui, olha, região de seco, ó, o apêndice vermiforme aqui, ó, seco. Aí colo ascendente, e tudo isso daqui é o colo transverso. Colo transverso, e aqui como vocês estão observando, aqui uns papocos que vocês estão ouvindo agora, esse daqui é o mesocolo transverso, tá bom? Isso daqui o que é, gente? Aumento maior. O aumento maior é elevado para superior, tá bom? Bruno, raiz do mesocolo transverso, me mostra. Bem aqui, olha, essa daqui, a raiz aqui do mesocolo transverso. Tudo bem, gente? Essa raiz aqui do mesocolo transverso é a região ali próximo da cabeça do pâncreas, tá bom? Voltou aqui os papocos, coisa de política, tá? Eu vou voltando, tá, gente? Então vamos seguindo. Me mostra aí, Bruno, de novo o mesocolo transverso nessa secção, bem aqui, olha. Olha a secção aqui do mesocolo transverso. Lembra que o mesocolo transverso ele vai unir a parede abdominal posterior ao colo transverso. E percebam que o aumento maior ele vai terminar aqui, olha, próximo do colo transverso e na sua porção de mesentério, na sua porção de mesocolo. Agora vamos para um mesocolo sigmoide, que ele é um pouquinho mais complicado, porque ele tem um formato como se fosse um V. Eu vou voltar a imagem para vocês observarem, tá? Olha a raiz do mesocolo sigmoide, ele é um Vzinho, ó, certo? Ele é um Vzinho. E aí é esse V que eu vou falar para vocês. Eu vou falar o vértice, eu vou falar a ponta esquerda do V e a ponta direita do outro V, tá? Então vamos lá. O vértice do V fica próximo à divisão da artéria ilíaca comum esquerda, certo?
E a perna esquerda do V desce ao longo da borda medial externa do músculo psoas e a perna direita do outro V termina ao nível da S3. Bruno, eu preciso memorizar isso? Gente, isso eu nunca vou cobrar em prova. Isso daí eu não vou cobrar em prova. Isso daqui é para você ter uma noção só de limites desse V, desse colo sigmoide, tá bom? E novamente, como é uma prega peritoneal, gente, vai ter vasos sanguíneos, linfáticos, nervos, etc. Especificamente os vasos do colo sigmoide e a retal superior, que a gente vai estudar lá em vascularização. Então, pessoal, mostrando para vocês todos os principais estruturas peritoneais. Então, olha só, o aumento maior, repuxado para cima. Retirei o intestino delgado, né? O intestino delgado ele estaria aqui, né? E aí eu retirei. Essa daqui, ó, é a porção finalzinha ali entre duodeno e jejuno. Aqui é a porção finalzinha entre o ilho e a papila ilho-secal, porque lembra que isso daqui é seco, isso daqui é colo ascendente. Então, aumento maior. O mesocolo transverso, que é aquele que está associado ao colo transverso, lembra que colo transverso é intraperitoneal. Aqui é a região do mesocolo sigmoide. O mesocolo sigmoide ele vai estar associado aqui ao colo sigmoide. O colo sigmoide ele é intraperitoneal. E o restante aqui que vocês estão observando são os mesentérios. Esse mesentério é o mesentério associado ao intestino delgado, certo? Aquele que está recobrindo as alças do intestino delgado. E aí, só finalizando aqui as raízes, tá bom, gente, dessas regiões. Lembra? Raiz do mesentério, propriamente dito, junção do duodeno com o jejuno, até a papila ilho-secal. Então, essa região. Aqui próximo do mesocolo transverso, a raiz do mesocolo transverso ele vai estar associada bem próximo à cabeça da cabeça e do corpo do pâncreas, parte daquela região. E aí vai lá e recobre o colo o colo transverso. E aqui a raiz do colo sigmoide ele vai estar associado como se fosse um Vzinho, certo? Então o ápice do V vai estar associado aqui à bifurcação da artéria ilíaca. E aí vocês estão vendo aqui, olha, as duas margens das duas outras pernas do V, tanto o V esquerdo quanto o V direito. O V direito vai até aproximadamente a vértebra S3, essa ponta desse V, e a ponta do V do lado aqui do lado direito, desculpa, e aqui do lado esquerdo vai ali aproximadamente a borda lateral do músculo ilho-psoas, tá bom? Precisa memorizar essas regiões? Principalmente essa daqui no mesocolo sigmoide, eu acho que é a que menos é pouco intuitiva. Essas outras aqui, elas são intuitivas sim, principalmente aqui a do colo, a raiz do mesentério associado ao intestino delgado, tá bom? Pessoal, nossa aula foi essa. Recados. É uma aula um pouco complicada, não nego, né? É uma aula que você precisa imaginar bastante. Eu considero a aula que eu mais sinto falta de peças anatômicas verdadeiras mesmo, porque, enfim, às vezes você pensa, não existe nem as nossas peças anatômicas, gente, elas auxiliavam nisso, nem as nossas peças anatômicas lá, assim, tem algumas coisas que dava para ver, mas a maioria não dava. Então, realmente, o cadáver era a aula que eu mais sentia a falta do cadáver, porque, por exemplo, o forame epiploico. Não tem como, não existe peça lá que mostra o forame epiploico, mas aí quando você tem realmente um cadáver, aí você conseguiria achar esse forame epiploico, um exemplo. Cavidade peritoneal não é uma cavidade tão simples como a cavidade pleural e a pericárdica que simplesmente está revestindo. Não, ela é complexa, ela é cheia de recessos, ela é cheia de divisões, então eu concordo que ela também é um pouquinho complicada, tá? Aplicabilidades clínicas aqui nessa porção, gente, dessa aula de peritônio, na verdade é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês na cavidade peritoneal, mas principalmente é a ascite, né? A ascite é o acúmulo de líquido no interior da cavidade peritoneal e basicamente existem várias causas associadas a essa ascite, mas a principal é hipertensão portal. Bruno, como é essa fisiopatologia? Como é uma fisiopatologia associada a muita fisiologia, eu não quis entrar tanto em detalhes aqui, porque a nossa fisiopatologia eu sempre tento associar mais em anátomo patológico, né? Mas qualquer coisa, deem uma olhada lá em hipertensão portal, ou então qualquer coisa a gente pode comentar quando a gente estiver lá em vascularização, tá bom? Então,
Basicamente é isso, tá bom, gente? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem me enviar lá pelo Telegram. E lembrem, a nossa atividade dessa semana, as atividades de casos clínicos, vão ser ambas, certo? Vai ser tanto do abdômen, né, da aula passada, quanto eu posso pegar alguma coisinha aqui do peritônio. Vou ser bem sincero, não dá para eu pegar muita coisa desse peritônio, porque tem muita coisa que vai ser que preciso de conhecimento digestório, então não vou conseguir pegar muita coisa. E o nosso forms, especificamente dessa semana, vai ser somente de peritônio. Vai ser um forms curto, mas eu preciso passar esse form para vocês mais ou menos terem uma ideia, beleza? Beleza, pessoal? É isso. Fiquem com Deus e qualquer coisa é só entrar em contato.